bom pra mim. É onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha. Ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina. Batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida. Tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas. E na aula de hoje vamos falar sobre a importância dos núcleos de base na organização do PT, com Selma Rocha, diretora de articulação no Ministério da Educação. Boa tarde, meu nome é Selma Rocha, eu sou professora, sou mãe, sou avó, trabalhei, fui secretária de Educação de Santo André, trabalhei na gestão do Paulo Freire, no governo da Luiza Erundina, trabalhava com Paulo Freire, depois trabalhei na gestão de São Paulo, da educação, no governo da Marta, fui consultora na época do Haddad, fui consultora em várias prefeituras, também em governos do estado, fui professora da Universidade de São Paulo, na área de educação, professora contratada, fui membro do Conselho Municipal de Educação em São Paulo. Bom, fiz um monte de coisa por aí e fui também coordenadora do que se chama hoje o Setorial Nacional de Educação, que começou chamando CAED, Comissão de Assuntos Educacionais do PT. Fui coordenadora por muitos anos, fui da direção da Perseu, da Fundação, fui da diretoria da Fundação Perseu Abramo, fui da direção da Escola de Formação da Fundação Perseu Abramo e também trabalhei, né, na elaboração de vários programas de governo, enfim, muitas coisas. Isso é uma questão para o PT muito antiga. A primeira campanha do Lula, de 1989, o PT já falava disso e a campanha já falava disso, da importância da educação para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, econômico e social do país. Nas campanhas seguintes, até o Lula ser eleito presidente em 2002, essa formulação foi desenvolvida. E depois, com o governo e com os governos do PT nas cidades, nos governos estaduais, com diferenças, né? Mas como linha, a perspectiva é que a educação seja uma política primeiro que seja configurada de fato como direito das maiorias sociais, como está posto na Constituição, das crianças, jovens e adultos. Também seja configurada como uma política que estabeleça referências no campo da cultura e da tecnologia e da ciência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Em todos os programas de governo do Lula, a lógica era: nós precisamos instituir nas escolas experiências e políticas que favoreçam esta condição de a escola ser uma instituição de elaboração da cultura, em que se trabalhe com ciência, que se trabalhe com as referências culturais e com a tecnologia. Ou seja,
Não se trata de fazer uma educação pobre para os pobres, mas uma educação emancipadora. Isso tem a ver com a questão da soberania. Então, esse debate esteve presente desde 1989 no debate educacional. É claro que, durante os governos do Lula, algumas coisas fundamentais foram feitas para que isso se desenvolvesse, deixasse de ser só um programa. A primeira dessas questões envolve o Fundeb, a criação do Fundo de Educação Básica. Por quê? Porque durante o governo Fernando Henrique foi criado o Fundef, que visava atender só a educação obrigatória, que à época era educação de 7 a 14 anos. Mas o que se estabeleceu na sequência foi a mudança, a primeira criação do Fundeb, a criação do Piso Nacional dos Professores, que acabou de ter uma medida provisória aprovada pelo presidente Lula ontem, mudando a fórmula do piso para que aconteçam duas coisas no Brasil: os trabalhadores da educação, os professores em particular, tenham ganho real e não tenham nenhum reajuste abaixo da inflação. Então, o piso, o Fundeb foram fundamentais, foram desenvolvidas políticas para democratizar o salário educação. O salário educação é uma fonte de receita importante para a educação e ele passou a ser transferido para estados e municípios a partir da matrícula e, ao mesmo tempo, aconteceram o desenvolvimento de políticas para todos os níveis e modalidades da educação brasileira, isto é, para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a formação técnica e profissional, para o ensino superior, para o desenvolvimento da inclusão das pessoas surdas, mudas, com deficiência, pessoas cegas. Se desenvolveram políticas para a educação no campo, para a educação das populações indígenas e quilombolas. Tudo isso começou a acontecer no Brasil durante os governos do presidente Lula e depois isso teve continuidade nos governos da presidenta Dilma. E nós tivemos, nesse contexto, a promulgação da emenda constitucional 59, que ampliou a obrigatoriedade no Brasil de 4 a 17 anos. E depois, isso foi sendo aperfeiçoado para que o direito à educação envolvesse a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio nessa faixa etária de 4 a 17. Também houve investimentos na educação de jovens e adultos, que precisa ter mais, porque é uma área que, infelizmente, foi abandonada no período anterior ao governo Lula, né, recente. Então, eu estou falando dessas questões para dizer que também há uma coisa muito importante que foi referência nas nossas formulações, que foi a perspectiva dialógica de que a experiência social das crianças, dos jovens, dos adultos que estão na escola seja uma referência na elaboração do projeto pedagógico das escolas, que está previsto no artigo 12 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases. Então, é muito importante que nós recuperemos essa história e, nesses tempos em que a soberania tem sido colocada tão em questão no mundo, que nós vivemos uma crise climática tão profunda, é imprescindível reafirmar o direito à educação e à cultura, por meio da escola, como condição do desenvolvimento dos cidadãos, das maiorias sociais, para que a pesquisa de fato seja realizada no país, que a tecnologia esteja a serviço da maioria da população, em benefício da capacidade do país ter produção industrial, produção agrícola, desenvolver a sua própria tecnologia e buscar o constante fortalecimento, de um lado, de um mundo multipolar, mas de um mundo multipolar apoiado no desenvolvimento e na soberania das nações. Então, a educação não é uma área setorial de fato qualquer. A educação é pilar do desenvolvimento do país,
buscando igualdade, distribuição de renda, cidadania e o fortalecimento democrático. A primeira questão hoje para nós é o que o MEC começou a fazer, que é fortalecer o concurso público. Quase 50% dos professores do país são hoje professores contratados. Então, são contratados por 2 anos, depois por mais 2. Isso não cria condição para que o professor faça um trabalho sério nas suas comunidades. A não ser que ele vire um reprodutor de conteúdos, que não é o caso. Nós precisamos cada vez mais de professores concursados, professores que sejam valorizados, né? Essa medida do presidente Lula de ontem é uma medida importantíssima. Por quê? Porque ela, como eu disse, assegura que o piso dos professores não fique abaixo da inflação. Essa fórmula que está prevista na medida provisória aprovada pelo presidente Lula ontem prevê que nós tenhamos, além da inflação, ganho real. Isso tem que avançar mais no Brasil. E uma coisa muito importante, além do piso, é que os estados e os municípios tenham carreiras e que nessas carreiras a jornada de trabalho cumpra o que está estabelecido na LDB, que envolve 1/3 da jornada dos professores dedicado ao trabalho pedagógico. Os professores numa escola não podem tudo. É um erro dizer que tudo está na mão dos professores. Não é verdade. Os professores precisam ter liberdade de cátedra, precisam ter liberdade de difundir suas ideias, como está no artigo da Constituição, os artigos 5 e 6 da Constituição brasileira. Os professores têm que ter liberdade de pensamento. A escola tem que ser um lugar de pluralismo de ideias. E, além disso, o professor precisa de tempo, não só na sala de aula, mas para planejar o seu trabalho, refletir sobre o seu trabalho, nos cursos de formação, mas também nos horários pedagógicos das escolas. Um professor não é uma máquina de reprodução de conteúdos. O professor, para poder fazer um bom trabalho, ele precisa de apoio da direção da escola, precisa de apoio das secretarias municipais e estaduais de educação, precisa ter acesso a processos de formação que não sejam prescritivos apenas. O que eu quero dizer com isso? Um processo de formação em qualquer área do conhecimento tem que levar em conta a experiência do professor. Ele não está começando um curso de graduação. Ele já é um profissional. Ele tem experiências, tem desafios, tem necessidades. E essas experiências e desafios têm que ser considerados nas propostas formativas. Então, essa perspectiva dialógica que eu me referi, isto é, considerar a experiência cognitiva, intelectual e cultural do professor e também dos estudantes, é essencial, seja para os cursos de formação, seja para o trabalho que é realizado nas escolas. Então, eu diria que a dignidade profissional dos professores é essencial. Infelizmente, nós temos um desenvolvimento, um processo, melhor dizendo, de adoecimento dos professores que precisa ser analisado e estudado no Brasil. O MEC vai se debruçar esse ano sobre isso. Nós tivemos, nesse ano, um fórum, esse ano não, nos últimos 3 anos, um fórum de discussão do piso e de discussão da valorização dos profissionais da educação, tendo em conta as metas do PNE, da meta 17 do PNE hoje, mas também discutindo essa reformulação do piso, há outras propostas em discussão no sentido de valorização das carreiras. E nós entendemos que os professores têm que participar do projeto pedagógico da escola, têm que participar da discussão da política pública de educação, seja nos conselhos municipais, seja nos fóruns municipais e estaduais de educação, porque o professor é um agente importante. Ele não é só um receptor de orientações, de ordens e de conteúdos a serem distribuídos. Ele é um profissional que tem que ter autonomia de elaboração, que tem que ter capacidade criativa e que tem que receber formação, não é porque é incompetente,
Existem cursos de pedagogia que não foram bem avaliados no país, que foram feitos à distância com uma série de insuficiências, mas o professor prestou um concurso, passou e está trabalhando. Então, nos cursos de formação, nós temos que procurar superar as dificuldades que a formação tenha deixado, mas nós temos também que assegurar que a formação leve em conta o que o professor faz. Eu volto a dizer isso. Nós não estamos dando aula para professores que estão iniciando. Nós estamos trabalhando a formação com profissionais que já estão em atividade. Então é isso. Acho que os professores de fato são um pilar, os educadores são fundamentais, mas eles dependem de um conjunto de políticas das secretarias para as escolas, incluindo as situações de violência, incluindo as questões de proteção à infância e adolescência, como está previsto no ECA, que não depende só dos professores, depende das secretarias de educação e do próprio Ministério da Educação. Hoje a aula foi sobre a importância dos núcleos de base na organização do PT, com Selma Rocha, diretora de articulação no Ministério da Educação.